Seja bem-vindo a mais uma edição do Super News aqui na Rede Super de Televisão, na Rádio Super 100,5. Agora são 12 horas e 1 minuto em Belo Horizonte, com o céu azulzinho, com nuvens muito bonitas, cúmulos nimbus, essas nuvens, né? Sem possibilidade de chuva ou sem probabilidade de chuva. A temperatura máxima prevista para hoje em Belo Horizonte, 27 graus centígrados. Um céu lindo, um tempo maravilhoso. Andando pelas ruas de Belo Horizonte, a gente percebe que aos poucos a cidade volta ao normal. Quero mandar um grande beijo a você que nos ouve pela 100,5, você que está dirigindo aqui por Belo Horizonte, pela grande Belo Horizonte. Dirija com cuidado, utilize os equipamentos de proteção individual, máscaras, tudo que for preciso para você manter o que temos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Minas Gerais, embora seja um estado muito populoso, é um dos estados que tem menor contágio com o coronavírus. Mas não vamos falar de coronavírus no começo do nosso jornal, não. Vou chamar o meu querido Milton Guimarães para falar sobre política, porque parece que tem novidade lá de Brasília, do Judiciário, do STF, não é, Milton? Boa tarde. Boa tarde aí, Cássio. Bom, vamos começar então com notícia polêmica. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, decidiu hoje suspender aí o Ramagem de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal. Ele atendeu a um pedido do PDT, que é um partido da política, né, que disse que, aliás, alegou que o Bolsonaro estaria fazendo um abuso de poder por desvio de finalidade. Ao menos 6 processos estavam sendo feitos para pedir a suspensão aí do Ramagem na Polícia Federal e todos alegam que o presidente estava usando de um aparelhamento particular. Lembrando que o Ramagem ia assumir hoje à tarde, na quarta-feira, hoje à tarde, ele ia assumir a Polícia Federal. Pois é, Milton, é uma notícia importantíssima, porque nós estamos vivendo dias muito movimentados em Brasília. Muito, né? Desde sexta-feira, né? Desde sexta-feira, a gente noticiou ontem, né, a escolha do novo ministro da Justiça, né, que até agora não houve nenhuma manifestação do STF contrária, ninguém entrou ainda em nenhum partido político, mas com relação ao diretor-geral né, da Polícia Federal, o PDT entrou com essa ação, né, e o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar, suspendendo esta nomeação. A nomeação dele. É polêmico. Mas isso tem a ver com relação às apurações que o Bolsonaro entende que a Polícia Federal deveria fazer com mais afinco e não tem feito, né, Milton? Sim, tem a ver com isso. Mas lembrando que boa parte da oposição, que é contra, né, o Ramagem estar assumindo a Polícia Federal, disse que, como eu disse, né, eles alegam um aparelhamento particular, é porque já foi provado aí em fotos de que o Ramagem, na verdade, ele é próximo à família de Bolsonaro. Então é por isso que boa parte da oposição não quer ele assumindo a Polícia Federal. Lembrando que não é só a oposição também, mas existem pessoas ali próximas ao presidente, inclusive o próprio presidente ali da Câmara, né, dos Deputados, que disse que a Polícia Federal ela é um órgão muito unido, né, muito próximo, que atua em conjunto e que provavelmente o próprio Ramagem teria dificuldade em liderar a equipe. Isso foi o que o presidente da Câmara dos Deputados disse. Agora a oposição é contra exatamente porque o Ramagem é muito próximo à família de Bolsonaro. Então a proximidade com a família do Bolsonaro... é o que mais impede. É o que mais impede. Agora, isso não é ilegal. Não. Né? Não sei nem se seja imoral, viu, Milton? Porque ele não é parente e volto a dizer, você tem que trazer para junto de si pessoas que você tem confiança. Sim, né? exatamente. E o Ramagem, ele é da Polícia Federal, é um policial de carreira, né? E o Bolsonaro já percebeu, eu creio que a última experiência que ele teve com a saída do ministro Moro mostra que você tem que conhecer um pouquinho mais as pessoas que você indica para os cargos de alto escalão, para você não ter decepções como ele teve com o ministro Moro. Sim. Ele conhecia pouco o Moro, na realidade, né? Eles não tinham muita afinidade, né, um com o outro. Você chegou a ver aquela cena do aeroporto, ainda na campanha, que o Bolsonaro se aproxima do Moro, e o Moro simplesmente ignora o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda era um candidato, né? Com poucos votos, com poucas intenções de voto.
né? Então, o Moro dá uma esnobada feia no Bolsonaro, né? Sim. E o Bolsonaro fica até sem graça, né? Então, mostra assim, que, posteriormente, houve uma aproximação quando o Bolsonaro tomou a facada. Sim. Quando perceberam que o Bolsonaro provavelmente ia ganhar, né? Tinha chances de ganhar, né? Sim. Mas vamos falar ainda do Bolsonaro, mas falar agora de coisas boas, né? Porque falar de uma indicação que está sendo barrada no STF não é uma boa notícia. Vamos falar de notícia boa aí do Bolsonaro. Sim, vamos falar agora que o Bolsonaro ele editou aí um novo decreto para ampliar a lista de serviços essenciais que poderão ser feitos aí durante esse período da quarentena. Vamos falar aí que ele colocou esse decreto, né? Ele editou esse decreto para isolamento total, para preservar a economia a todo custo. Lembrando que o Bolsonaro ele é meio que contra a quarentena, ele acredita que durante esse período de quarentena boa parte dos serviços deve voltar normalmente e foi isso que ele fez. E um dos serviços essenciais que ele fala, a gente vai colocar aqui, ó, é alimentação, serviço de atendimento bancário, serviço de reparo, mecânica automotiva, transporte e armazenamento de cargas. O ato pode preservar as ações dos governos estaduais e municipais, ou seja, se aqui em Belo Horizonte o prefeito Alexandre Calil não aceitar aí esse decreto do presidente, a gente pode deixar de ter esses serviços essenciais sim, viu? Sim. Isso não depende só do presidente, não. Não o presidente fere, né? não fere a questão do presidente. Mas ele mantém esse decreto para o país todo, mas se prefeitos e governadores não aceitarem, cada governo e cada prefeitura vai poder manter aí as suas ações conforme o que o executivo decidir. É a autonomia dos municípios, sim, né? Isso é bem interessante. Inclusive, nós vamos noticiar um pouquinho mais para frente aqui algo que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, né, que atinge a nossa cidade, onde fica a Rede Super, a matriz da Igreja Batista da Lagoinha. Sim. Mas nós temos cidades ao derredor de Belo Horizonte, que nós chamamos de região metropolitana, que tem medidas diferentes, entendimentos diferentes das suas prefeituras. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente ouve uma notícia, né, que é de âmbito municipal e pensa que é federal, né? Que é federal. Ou estadual. A autonomia dos municípios está sendo preservada. Eu acredito que o pessoal aqui de Belo Horizonte não deve ficar muito animado com o decreto do Bolsonaro, não. Porque o Alexandre Calil já pensa um pouco diferente, né? Então a gente tem que lembrar isso, porque o Alexandre Calil ainda não falou nada sobre esse decreto do Bolsonaro. Mas vamos esperar que provavelmente até o fim do dia ele deve falar algo sobre. Sim. Ô Milton, e a Anvisa? Né, tá liberando testes? Como é que é isso em farmácia? A Anvisa decidiu aí liberar os testes de farmácia, testes para o coronavírus. Sim, tá? sim. Esses testes são testes que podem ser feitos agora em farmácia, porque antigamente eles eram feitos em hospitais e em clínicas particulares daqui laboratórios, de Belo Horizonte. Laboratórios, com um custo um pouco elevado, né? A gente já comentou aqui do custo, chegando aí a cerca de R$300. Isso. A ideia da Anvisa, na verdade, é liberar um pouco a aglomeração de pessoas em hospitais, em clínicas, em laboratórios. Então as pessoas vão poder fazer isso em farmácias. Mas lembrando que isso não é obrigatoriedade das farmácias, tá? Se você for uma farmácia aí próxima à sua casa, ela não tem obrigatoriedade de te dar esse teste. De repente nem tem o teste lá. Dependendo, nem vai ter. Ela não é obrigada a fazer isso. Ela só está sendo liberada a fazer se ela quiser. Sim, sim. E lembrando que o Ministério da Saúde ele não vai contabilizar os testes que vão ser feitos em farmácias, porque esses testes, infelizmente, eles chamam de testes imunoconográficos, nome diferente, né? Eles não possuem eficácia confirmatória, o que significa que mesmo se fizer o teste, existe uma grande chance de você ter um falso negativo. Sim. Às vezes você está com coronavírus e fazendo o teste vai aplicar que você não está com a doença. Mas às vezes você pode ter, porque esses testes, infelizmente, não têm uma eficácia confirmatória, eles são apenas testes auxiliares. Isso. Mas já é bacana a gente perceber aí que já está tendo uma movimentação para popularizar mais os testes em outras regiões da cidade. Isso. Imagina aí, o Cássio, se em Belo Horizonte algumas redes de farmácia muito populares, a gente não vai falar os nomes aqui, né? Nem precisa, que a de Belo Horizonte já pensou. Toda esquina vai ter esse teste. É verdade. Não é? E é interessante porque você falou, né? É um teste, digamos, preparatório, provisório, Sim, né? Não é algo definitivo. É igual teste, por exemplo, para a questão de gravidez, que a farmácia vende, né? As famosas fitinhas. Sim. Aquilo não é de eficácia comprovada,
é apenas um indicativo. A pessoa tem que buscar posteriormente, né, a mulher, por exemplo, buscar, né, com profissionais da medicina. Sim. A questão desse teste aí é apenas um indicativo, como você bem disse. É né? apenas um indicativo, só para ajudar e tudo. Mas a gente não pode confiar totalmente, não, porque as pessoas têm muito esse costume, né? Ah, fiz o teste na farmácia. Deu negativo, né? Deu negativo, estou bem. Tem que tomar cuidado. E é interessante porque, por exemplo, há exames, há testes como o do HIV. Sim. Eu lembro que eu tinha feito um processo seletivo, era um concurso que eu fiz, e dentre os testes que eu tinha que fazer laboratoriais, havia a questão de HIV, Sim. né? Se era positivo ou negativo. Sim. E no HIV é interessante que você tinha que assinar um termo de compromisso para pegar o resultado no laboratório, dada a complexidade de uma pessoa descobrir que é HIV positivo, e a pessoa pode ficar muito deprimida, fazer alguma bobagem. Sim. Então, a questão do coronavírus é interessante. A pessoa pode ali também dar um falso positivo e entrar em desespero, né? Estou com coronavírus, vou ficar em quarentena em casa 15 dias, né? É verdade. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Isso. Mas é bom, porque se até drive-thru a gente tem de pré-teste, né? Você chegou a fazer algum desses pré-testes, Milton? Não, não fiz. Não fiz. Tem um na internet que é muito interessante, que você vai clicando em alternativas, sabe? É bem interessante aquilo, né? É tipo aquilo que a gente tinha comentado do drive-thru lá de Brasília, que você responde umas perguntas antes de ir direto para o teste mesmo, né? Exatamente. Essa questão mesmo, né? Se você, por exemplo, saiu do exterior, saiu do Brasil, foi para o exterior, ou mesmo visitou alguma cidade onde há já contaminação comunitária. Sim. Né? Então, é um teste que isso aí não é no exame de sangue, no exame da saliva. Isso aí é uma questão de pesquisa mesmo. Você estava num país ou numa região onde há transmissão comunitária, isso é um fator positivo para você estar contaminado, não necessariamente está. E aí você vai somando as informações. Verdade. Né? Ô Milton, sobre ainda coronavírus, Covid-19, tem uma questão muito interessante sobre os shopping centers. Sim. Né? Que notícia é essa? Então, Cássio, a gente está vendo aí, a gente tinha comentado o decreto do Bolsonaro, né? E agora alguns shopping centers aqui do Brasil estão voltando a serem reabertos, né? Agora a Associação Brasileira de Shopping Centers, que é a Abrace, divulgou ontem um protocolo a ser seguido orientando a reabertura de shoppings no Brasil. Esse protocolo, ele vai informando ali para os empresários, né, para quem estiver interessado, como é que os shoppings devem funcionar durante esse período agora de reabertura, incluindo que os clientes e também as pessoas que trabalham nos shoppings, todos devem usar as máscaras, o uso de álcool em gel, inclusive se você for dono de uma loja em um shopping. Se você tem um funcionário que faz parte do grupo de risco, ele não pode trabalhar. Né? Então eles mostram aí vários dados, mostrando como é que as pessoas têm que fazer, inclusive que existe o horário de funcionamento que ele deve ser reduzido. Normalmente os shoppings aqui no Brasil funcionam das 10 da manhã até as 10 da noite, né? Normalmente é esse horário. Esse horário tem que ser reduzido e inclusive existem alguns trabalhos dentro do shopping que devem ser evitados, né? Atividades como cinema, eventos de entretenimento, né? Eles estão suspensos por enquanto. Inclusive, nessa questão de reabertura, está proibido, de acordo com a associação, está proibido que é muito comum as lojas fazerem a reabertura, aí fazem evento, né? Fazem festa, reabrimos, venha conferir nossas promoções, né? Nossas ofertas. Isso não pode ser feito, tá, Cássio? Gera aglomeração, o pessoal fica curioso, vai todo mundo lá na frente, não pode fazer isso. Agora, Milton, nós temos um vídeo muito interessante. Sim. Não sei se você conhece o belo estado de Santa Catarina. Conhece Santa Catarina? Só por nome mesmo, porque eu nunca fui. Você tem que ir, é lindo. Blumenau, uma cidade maravilhosa. Você tem que colocar na sua lista aí, viu? De cidades. Pega o seu helicóptero e vai para Blumenau. Helicóptero aqui, eu acho que eu vou lá hoje. Isso, daí se quiser me dá uma carona. Tô precisando ir a um shopping. Isso. Mas você vai gostar, porque você gosta de saxofone, aquele instrumento musical? Bonito. Gosto. Rapaz, eu sou doido para tocar saxofone, eu queria aprender. Diz que é difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas no shopping center, que foi reaberto lá em Blumenau, os clientes entraram usando, né, máscaras, tudo direitinho, e havia um saxofonista tocando, né? Agora, olha só, ouça só,
né? Você que, sobretudo quem está na rádio, vai mostrar cenas aqui das pessoas entrando no shopping e o saxofonista recebendo os clientes. A música é muito interessante, né? E a referência é um meme que está na internet aí. Solta o vídeo do shopping lá de Blumenau na sua reabertura. Os clientes entrando, né? Você que está nos ouvindo pela rádio não viu os clientes entrando, é claro, mas ouviu a música. Ô Milton, você que é um pesquisador, navegador das ondas da internet, aí, você reconheceu a música? Claro, reconheci a música daquele meme, né? E eu não entraria num shopping de jeito nenhum com uma música dessa. Porque na hora, eu não sei, talvez algumas pessoas, né, que não estão... poucas pessoas acho que não viram esse meme, né? Sim. Mas é um meme de um país africano. Alguém aqui até me falou, acho que é Gana, não sei, né? Que há algumas pessoas carregando um caixão. É uma cerimônia. É como se fosse feliz, né? Pela morte. Fazendo a dancinha, né, com o caixão e fazendo acrobacias com o caixão, né, no sepultamento da pessoa. Agora, imagina, você entra no shopping, saindo de um período de quarentena, de confinamento, né, e o saxofonista toca a música de velório, de Ele quer matar todo mundo que está entrando no shopping, né, com uma música dessa. Que mau gosto, meu Deus. Ô, Cássio, só lembrando que, olha que interessante, a Abrace, que é essa associação, ela divulgou e contabilizou que 60 unidades já estão operando no Brasil, em 35 municípios de 9 estados diferentes. Sim. É uma quantidade bem relevante, né? 60. Aqui em Belo Horizonte a gente está guardando notícias sobre a questão dos shoppings em Belo Horizonte. Por mas enquanto nós temos estão todos fechados. Isso. Mas nós temos notícias interessantes, Milton. Ontem a Frente Parlamentar Cristã da Câmara dos Vereadores, em reunião com o prefeito Alexandre Calil à tarde, numa reunião, definiu algumas diretrizes, porque não há nenhum decreto municipal proibindo os cultos. Não há decreto municipal, nem liberando os cultos. Então, essa frente parlamentar conversou em reunião com o prefeito, definiu algumas diretrizes para que as igrejas, templos religiosos, sejam católicos, protestantes, até centros espíritas, possam reabrir nessa semana, no próximo domingo. Né? E foi soltado um documento, uma nota, com diretrizes muito claras sobre os cuidados, né, com relação à segurança na área de saúde. Então, os templos podem ser reabertos, isso é uma notícia importante, podem ser reabertos, mas tem que ter álcool em gel na entrada, distribuído pelo espaço do templo, as pessoas têm que manter a distância de 1 metro. Umas das outras. Pessoas sentadas com distância nos bancos e entre um banco e outro, com um banco de intervalo. Uso de máscaras também, né? Uso de máscaras. Se há mais de uma reunião, um culto, uma missa, seja o que for, entre um e outro tem que limpar toda a igreja, passando álcool gel com desinfetante. Então a coisa, domingo vai ser um domingo diferente. Né? Vai ser um domingo diferente. E lembrando, né, Cássio, é bom a gente lembrar que não houve proibição, como você mesmo disse, para que essas igrejas não fizessem seus cultos ou suas reuniões religiosas. Mas as igrejas e as instituições acharam por bem não ter, né? Que foi uma decisão sábia. Né? Inclusive a Igreja Batista da Lagoinha, nós temos soltado notas, né, na rádio, na web, aqui na TV. Nós teremos na matriz os nossos cultos, mas lembrando que vai ser para um grupo... não vai ser para... Todos os lugares não estarão ocupados, porque nós teremos pessoas, inclusive, na porta, né, para ver que quem quer entrar se vai estar com os equipamentos de proteção individual. E vai ter um limite, porque vai chegar quando tiver a lotação permitida, né, 1 metro, não pode mais entrar, né, para participar do culto. Nós temos vários cultos, né? Então o pessoal deve estar com saudade, né, Milton, de ir para a igreja, né? Com certeza. De voltar para o culto, né? Assistir tudo. Agora tem que ter muita sabedoria, né? Por favor, sem aglomerações. Inclusive, aqueles que forem não conseguirem entrar, porque vai ter limitação, né? Que não fiquem em grupinhos na frente das igrejas, né? Quando termina o culto também. Exatamente, porque não pode ter aglomeração. Aglomeração, é verdade. E se está apresentando sintomas também, evitar ir ao culto. Exatamente. A pessoa com sintomas, ou idosos, ou pessoas do grupo de risco não devem ir. Inclusive, por exemplo, aqui
na Lagoinha, o Ministério Kids continua suspenso, Sim. né? Aí cultos ou atividades online para as crianças. Então, crianças também não deverão ir, né? Mas já é uma boa notícia, né? Para aqueles que estão com saudade. Já né? anima muita gente, né? Isso. Voltar para o culto normal. Isso mesmo. Ô Milton, finalmente aqui vamos falar do Alcolumbre, né? O nosso presidente do Senado. Presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, do DEM, ele decidiu ir apresentar um relatório que prevê a criação de um plano de auxílio emergencial, tanto para municípios como para estados. Lembrando que a gente está passando agora por um momento de auxílio emergencial para a população no geral, né? Se você está desempregado ou se você é autônomo, você tem o direito a receber aí o auxílio emergencial. Só que o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, decidiu aí apresentar um texto, uma proposta para que também o país possa oferecer um auxílio emergencial tanto para as prefeituras como para os estados. Sim. O texto vai ser feito aí em 48 horas e a mesa deve receber o texto até às 10 da manhã de sábado. Sim. Então é uma boa notícia também, porque notícia. os municípios, muitos municípios dependem da ajuda federal, né? Nós temos municípios com baixa arrecadação e alguns estados estão quebrados na realidade, né? Então, lembrando, inclusive, que o Alcolumbre chegou a se reunir com representantes do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, para poder ver ali quais seriam as ideias melhores para esse texto, né? Como é que poderia funcionar esse auxílio emergencial e se de fato o governo consegue dar essa ajuda mesmo. Ah, sim. Tomara que saia, né? Tomara que saia. E lembrando que nós noticiamos ontem que tomara que mexa no fundo eleitoral também, né? E transfira esse dinheiro para a saúde. Para a saúde, exatamente. Vamos para os Estados Unidos, Pentágono. O que aconteceu Vamos lá? para os Estados Unidos. Eu vou te perguntar aqui, Cássio, você já ouviu falar muito dessa ideia de alienígenas, né? Claro, aliens. Aliens, tem muita gente que acredita nisso. Isso. Pois é, o Pentágono ontem liberou aí 3 vídeos Eita. da Marinha Americana, aí olhando e percebendo aí fenômenos aéreos não identificados. O pessoal da TV consegue ver aqui uma imagem estática, né, divulgada pelo Pentágono, e o pessoal da rádio, não consegue ver, mas é uma fotografia, né? É uma fotografia, na verdade isso aí é um frame do vídeo que eles liberaram. Ah, sim, ó que chique, o frame do vídeo. Tá vendo? Cada dia nós estamos melhorando. É uma imagem congelada. Num dia falando da Coreia do Sul e agora falando do Pentágono. Se quiser, eu pergunto de novo o nome do homem lá. Não, eu acabei esquecendo. Então, parece mesmo uma nave, alguma coisa parece assim. uma nave, né? Um objeto não identificado pela Marinha. Sim. Na verdade, esses vídeos, eles circularam há alguns anos na internet. Só que as pessoas ficavam perguntando, será que isso é mesmo do governo americano? E ontem o Pentágono liberou esses vídeos falando que sim, esse vídeo é real, a gente não sabe identificar que objetos são esses, quais são esses fenômenos aéreos que a gente está percebendo, mas que sim, eles são reais. Agora, a dúvida é, por que liberaram isso, né? Por que o Pentágono decidiu liberar isso? Nesse momento, segundo eles, a justificativa é que era para esclarecer quaisquer equívocos do público. Exatamente para as pessoas, às vezes ficam acreditando, né, em várias histórias, mas foi para esclarecer quaisquer equívocos do público de que sim, esses vídeos são reais. Mas a gente tem que ficar mais tranquilos, porque é o seguinte, podem ser várias coisas. Sim. Inclusive, não podem ser aliens, como podem ser fenômenos meteorológicos, aviões em testes e até drones. Ah, sim, exatamente. Então, pode ser várias coisas. E quem sabe também, né? A palavra de Deus relata fenômenos no Apocalipse. Sim. Eu fico pensando, o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, quando ele recebeu a visão, como é que ele ia descrever aquelas coisas, aqueles sinais do céu? Ele não tinha nem palavras, né? Nem tinha palavras, né? Mas fica aí, né? Essa lebre levantada aí, né? E essa notícia do Pentágono. Milton, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Como sempre, um prazer conversar contigo aqui no Super News. Foi um prazer também. Um abraço. Um abraço. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas depois tem mais notícias aqui no Super News. Nós já voltamos já com o Super News aqui na Rede Super, na Rádio Super. Até lá.
Voltamos com o nosso Super News. Você que nos ouve pela Rádio Super, tá vendo um céu bonito aí, dirigindo seu carro, andando de ônibus, em casa. E você que nos vê pela Rede Super, está vendo aqui na sua telinha, no monitor, a visão de Belo Horizonte, perto ali do anel rodoviário. Ao fundo você vê a estação São Gabriel, de metrô, de ônibus. Não é? Belo Horizonte com o seu Belo Horizonte de sempre, cidade querida, né, que abriga aqui a sede da Rede Super da Igreja Batista da Lagoinha. E abriga também a nossa querida repórter, ela, Cecília Borrer. Ô Cecília, eu nunca... Acertei, Borrer. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, é muito Borrer. bom. É Borrer. Borrer. Borrer é holandês? Alemão, pomerano ali. Ah, você é pomerana. Tem uma comunidade pomerana no Espírito Santo, não é? Espírito Santo e no sul do Brasil também tem duas grandes comunidades. Inclusive, eu estava vendo, né, assistindo o Super News, Blumenau tem uma grande comunidade pomerana também. Ah, sim. E você gostou da musiquinha que estava tocando? Não, se é meme, é claro que eu já gostei, né? Eu tava até dançando assim. Diferente do Milton, que não entraria no shopping, isso já me atrairia. Gente, preciso seguir esse meme. Mas o pessoal brasileiro tem muito bom humor, né? Sim, graças a Deus. Você imagina. Agora, é engraçado, a questão de bom humor, às vezes eu imagino que o pessoal ali em Brasília está sofrendo de mau humor, porque estão criando caso com todo mundo. E o STF, além de ter problema agora, né, o Alexandre de Moraes, né, barrou a nomeação, né, do novo diretor da Polícia Federal, parece que também tem um problema agora com o ministro da Educação, Weintraub, não é isso? Isso, exatamente. Foi ontem, na verdade, eles abriram esse inquérito porque o Weintraub ele fez uma postagem na rede social, ele utilizou uma capa do gibi da Turma da Mônica que fazia referência à China e ele fez um texto trocando o R pelo R, fazendo a referência tanto com o personagem Cebolinha quanto com a questão do idioma chinês, né? Porque o caractere, né, o Han do alfabeto não tem o R e o L, tem só um. Então, eles falam L. E aí ele fez um texto que abriu margem para que algumas pessoas interpretassem achando que ele estava cometendo ato de racismo, justamente por associar o vírus, né, do coronavírus com a China e dar a ideia de que ele estaria tentando dizer que a China sairia beneficiada com essa situação. Aí a Procuradoria abriu, né, pediu para o Supremo Tribunal Federal abrir esse inquérito. Aí ele vai ser chamado para depor. É interessante, porque isso vindo de nós que somos meros cidadãos, né, pode até soar como piadinha, né, brincar, vírus chinês, mas ele é um membro do executivo, né, uma figura pública, né, ele tem que tomar cuidado. Às vezes ele brinca demais, né, Cecília? Às vezes a gente acaba justamente, igual você falou, Cássio, o brasileiro ele é muito humorado, ele é bem alegre, então às vezes a gente tem essa liberdade de falar, de brincar, mas às vezes a gente acaba sendo mal interpretado, né? É verdade. Inclusive, falar em brincadeira, né, o Milton Guimarães ontem, ele arranhou o coreano com a língua que eu sei que você... né? Fala bem. Como é que, por exemplo, o moço que está sumido lá, o presidente, como é que é o nome dele? Kim Jong-un. Como é que você aprendeu coreano, Cecília? Então, na verdade, eu sempre gostei da cultura asiática, sempre foi um tópico de pesquisa, e aí eu acabei me interessando, e quando a gente acaba, né, assistindo, ouvindo, eu acho que é natural a gente procurar aprender o idioma até mesmo para poder se comunicar de maneira mais efetiva, né? Nem todos os coreanos falam o inglês, quem dirá português, né? Mas você já foi na Coreia? Já fui na Coreia. Em Seul, Coreia do Sul? Fui em Seul e algumas outras cidades da região metropolitana ali da Coreia do Sul, Yongin, umas cidades muito bonitas. E vem cá, teve um filme que bombou aí, chamado Parasita. Ele é coreano, aquele filme? Ele é coreano. É mesmo? Inclusive premiadíssimo, né? Esse filme entrou para a história do cinema, sendo o primeiro filme não falado em inglês, né, cujo língua nativa não seja inglês, que ganhou o Oscar no ano passado de melhor filme. Sim. O Bong também ganhou de melhor diretor. Filme aclamadíssimo pela crítica. Agora, parece que em 2021 o Oscar vai ter novidades, é isso? Isso, exatamente. Cássio, o que acontece? Há alguns anos já vem surgindo questionamentos sobre a adesão de filmes produzidos por streamings, ou seja, a Netflix, a Amazon, várias empresas, né, que vêm se popularizando
E aí algumas pessoas vieram, tipo assim, nossa, será que esses filmes produzidos vão ser aceitos pelo Oscar? E a Academia foi firme e disse que não. Falou assim, olha, é uma regra nossa, é uma regra do Oscar da Academia, que um filme ele tem que ser exibido por pelo menos 7 dias consecutivos, 3 dias com 3 sessões diárias em um cinema de Los Angeles. Tem que ser em Los Angeles, Hollywood. E exatamente eles abriram uma exceção a essa regra devido à questão da pandemia, né? Como muitos cinemas fecharam durante esse período, houveram atrasos, alguns filmes foram cancelados, e aí eles permitiram, durante esse período, e eles afirmaram que somente durante esse período eles vão abrir essa exceção e aceitar filmes que já estavam com lançamento previsto. Então, por exemplo, se o filme já estava para ser lançado, se ele foi divulgado pela internet, ele pode concorrer ao Oscar 2021. Sim, porque com o coronavírus, as salas de cinema são locais não muito aconselháveis por causa do contágio, né? Exatamente. E não tiveram somente essas mudanças, Cássio. São 24 categorias, né, dentro do Oscar e agora são 23. A categoria de edição e de mixagem de som, elas se uniram e agora passam a ser somente uma categoria. Uma outra pequena mudança é que acontece? A categoria de filme estrangeiro antes tinha uma pré-lista, né? Um comitê, ele julgava e criava uma lista de pré-indicados para a Academia assistir. Parece que não. Agora, todos esses filmes que foram inscritos, eles vão já entrar nessa lista para poder serem analisados pela Academia. Então, agora são 23 categorias. 23 categorias. Excelente. Você gosta de cinema, né? Eu amo, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu estou sentindo muita falta, inclusive, durante esse período de não poder ir assistir filme. É porque o espaço físico, sala de cinema, tem um glamour, né, todo especial, né? Ver em casa é bom, mas vendo no espaço físico é muito interessante, né? Inclusive, é isso que a Academia ressalta, né? Eles têm esse compromisso com a magia do cinema, de ir, de assistir o filme, né? De todo esse sentimento que passa. Por isso que a Academia diz que assim que passar esse período, eles já voltam com a regrinha de que tem que ser exibido em Los Angeles. Nada como comer pipoca e tomar refrigerante vendo um bom filme, né? Não tem nada melhor, né? Cecília, sobre a questão aí de solidariedade, né? Nós temos uma boa notícia aqui sobre hospitais. Sim, na verdade, várias empresas e vários empresários, eles vêm se movendo, né, durante esse período, eles vêm juntando, fazendo doações. E a gente, né, notou 2 grandes empresas. Primeiro foi o Carrefour. Eles doaram 15 milhões de reais em alimentos. Que ótimo. Boa parte desse alimento vai ser destinado a alguns estados que estão em caráter emergencial, mas eles querem ajudar todo mundo, né, que precisa desse dinheiro, precisa do alimento. O Carrefour também está com uma ação social chamada Compra Solidária. E nela, por exemplo, você comprou, você dá um valor, o Carrefour dobra no final esse valor. Que ótimo. Então, você compra para doação e o Carrefour dobra. Exatamente. E o Carrefour, além disso, Cássio, o que eles estão fazendo? Eles separaram 8 ONGs para mapear comunidades que precisam mais, para eles saberem aonde vão destinar esses dinheiros. E eles também se comprometeram a comprar 40 mil máscaras de mulheres de baixa renda que estão, né, vendo nesse período para vender. E aí eles pegam essas máscaras, vão comprar 40 mil, tanto para os funcionários, né, da empresa, porque agora é de uso obrigatório usar, assim como também para distribuir em algumas comunidades, né, para pessoas que precisam disso. Tem outra empresa que você falou? Isso, tem uma empresa... Deixa eu pegar aqui o nome. É uma empresa de eletrodomésticos. Eles destinaram 10 milhões. Empresa EDP. Desses 10 milhões, Cássio, 6 milhões vão ser utilizados para comprar respiratórios para alguns hospitais públicos de São Paulo. 2 milhões vão ser destinados a comprar
EPI, né, equipamento de proteção individual para comunidades indígenas, né, que muitas vezes acabam sendo esquecidas durante esse período, e 2 milhões para outras regiões do país, para pessoas que estão precisando de máscara, de álcool, esses equipamentos. E é interessante, Cecília, porque nós estamos fazendo aqui algo que não é comum, mas a gente faz questão de fazer, citar o nome da empresa. Sim. Porque essas ações solidárias, né, nós não estamos aqui fazendo nenhum merchan, nós estamos divulgando boas ações. Porque isso é importante, né? Há uma função social. Essa empresa, se elas funcionam, nós estamos citando 2 aqui, né, porque estão fazendo coisa boa. E se faz coisa boa, a gente tem que divulgar, né? Não, e que mais empresas e mais empresários, né, pessoas que nesse momento têm uma condição melhor, possam realmente se unir para ajudar o próximo, né? A gente sabe que a situação é muito diferente de uma família para outra, mas se a gente se unir, eu tenho certeza que vai sair todo mundo bem, com saúde, isso, né? Todo mundo bem alimentado. Ô, Cecília, você até bebê está sobrevivendo ao coronavírus, não é isso? Isso, tem uma bebezinha lá em Liverpool, na Inglaterra, que chama Erin Bates. E ela nasceu, Cássio, com alguns problemas no coração, então ela já nasceu com respiratório e ela estava isolada no hospital lá. E na TV, viu, Cecília? 10. Porque nós estamos na rádio, na TV, mas quem está na TV está vendo o rostinho da Ellen Bates. Erin Bates, uma bebezinha linda demais. Fofa. Mas aí ela nasceu já com problema... Isso, exatamente. Ela nasceu com, olha a doença, tretalogia de Fallot. Meu Deus, nome mó difícil, né? É uma cardiopatia que combina 4 anomalias e empobrece a circulação de oxigênio para fora do coração e o restante do corpo. Ela também, Cássio, nasceu com alguns problemas no pulmão. Então, assim, era uma bebezinha muito frágil que, querendo ou não, as pessoas, assim, né, nesse momento de coronavírus, onde até pessoas saudáveis estão sendo infectadas, e aí as pessoas, né, meio desacreditadas, mas os pais estavam lá, ela internada desde o dia 10 de abril, e aí ontem fizeram um teste, deu negativo, que então bênção. ela está bem. Então ela foi contaminada, ela nasceu com essa esse nome difícil que você falou. Esse nome difícil. Então ela era um bebê com problemas de saúde, foi contaminada pelo coronavírus, né, quer dizer, problemas respiratórios. Exatamente. Mas mesmo assim, essa guerreirinha sobreviveu. Que coisa linda. Ô, Cecília, essa questão do fim da pandemia, né? Eu até estava fazendo umas pesquisas, tem um site de Singapura fazendo propostas de fim aí. Como é que está essa questão aí? Isso aí é futurologia ou é ciência esse negócio? Então, a Universidade Nacional de Singapura é uma das universidades mais respeitadas de toda a Ásia. Eles começaram a estudar quando que essa pandemia acabaria em diferentes partes do mundo. Então, eles estão tentando analisar como a população tem lidado, o que tem feito de isolamento, fazendo previsões. E a previsão, de acordo com esse estudo, né, da Universidade Nacional de Singapura, é para que no Brasil acabe em agosto, ao fim de agosto. Claro, Cássio, que alguns especialistas, assim, eles estão meio receosos quanto a essa previsão. Sim, porque eu já ouvi que tem gente que fala que vai acabar em dezembro, gente vai acabar agora em maio, né, no próximo mês. Inclusive, essa previsão de dezembro é a previsão deles para o final global. Então, eles acreditam que no mundo, em dezembro, a situação vai estar legal, assim. Sim. O afrouxamento das regras sanitárias em algumas cidades mostra que em algumas cidades está caindo o número de infectados, né, e aumentando o número de curados. Né? Exatamente, graças a Deus. Mas é de país a país isso, né? Porque depende de clima, não é isso? Depende de medidas. Exatamente, mesmo porque, por exemplo, a gente teve um caso muito legal que foi noticiado, inclusive, aqui no Super News da Nova Zelândia, inclusive, né? Que está super bem, graças a Deus, eles conseguiram controlar essa situação em tempo recorde. Então, varia muito, assim. Alguns especialistas, eles acreditam que, por exemplo, a questão do clima, a questão de medidas e decretos, sejam nacionais quanto estaduais, municipais, varia um pouquinho. Sim. Então, é meio difícil prever, mas a gente, assim, né, a gente crê num Deus muito poderoso. Amém. E sabe que as coisas vão se resolver em breve. Já está melhorando, né? Graças a Deus. Domingo, por exemplo, né, as igrejas em Belo Horizonte podem ter culto sem grandes aglomerações, mas já é um começo de uma melhora aí, né? Não, eu tô sentindo muita falta de ir num culto, ter um louvorzão, assim, de levantar a mão e cantar. Você pode levantar a mão, só não pode abraçar o irmão que está do lado. Exatamente. Agora, Cecília, tem umas pessoas muito, muito criativas, né? Tem um médico que fez um negócio muito, muito diferente. O que ele fez?
Exatamente. Um médico, né, que ele estava na linha de frente contra, né, nessa luta contra o Covid. Ele ficou muitos dias, eu acho que são 36 dias sem ver o filho, sem ver a esposa. E aí ele preparou uma surpresa, Cássio. Ele se vestiu de dinossauro, que o filhinho dele tanto gosta, para poder dar aquele abraço, né, para poder conversar. A imagem aparece na TV, inclusive, né? Que coisa doida. Não, e é muito legal porque a esposa dele tá grávida também, então, assim, ele estava muito receoso de ver a família e, assim, a gente sabe o quanto que a gente sente falta, né, de estar perto, de estar junto. Imagina você... Ele sendo médico, né, tendo que trabalhar. Mas, assim, a criatividade entra em cena nesses momentos, né, Cássio? Oh, com certeza. Criatividade, inclusive, nos nomes dos bebês que estão nascendo agora no coronavírus, né? Nossa, nem me fala. Eu vi essa notícia e eu falei assim, gente, não falta mais nada. Alguns pais, principalmente na Ásia, eles estão começando a dar nomes associados ao Covid, ao corona. E alguns desses nomes, Cássio, deixa eu ler aqui para você, que você vai ficar tipo assim, não acredito. Ó, na Filipinas, uma menina recebeu o nome de Covid Marie. Covid Marie. E o que acontece? Os pais, eles falaram assim, que querem que a filha lembre que ela nasceu nesse momento, que ela sobreviveu. Que homenagem, meu Deus. E não é só na Filipinas, Cássio. No sudeste da Índia, duas criancinhas recebeu o nome de Corona Kumar. Sério? Corona Kumar e a outra Corona Kumari. Ah, meu Deus. Já imaginou? Dá pra fazer uma dupla sertaneja, viu? Não, assim, não dá pra acreditar. Gente. E, por incrível que pareça, a Índia tá dominando, né, os lugares desses nomes diferentões. E no nordeste da Índia, um casal optou para dar o nome de lockdown, que em português é confinamento. Imagina você chamar confinamento. Oh, meu Deus. Ô, Cecília, Não com dá, essa né? a gente vai terminar o Super News com muita alegria. Muito obrigado, querida. Foi muito bom. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Ah, não, só me chamar. Tá chamada já. Então tá Quero bom. agradecer a Cecília, agradecer a você que participou do nosso Super News pela Rádio Super 100,5 FM, pela Rede Super de televisão. Amanhã, meio-dia, ao vivo, mais Super News, mas continue aqui na Rede Super, na Rádio Super, sempre inspirando você. Até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.